Eu me chamo José Antônio Jabur da Cunha, eu sou formado aqui na Santa Casa, eu entrei em 99 e me formei em 2004 da 37ª turma. E por que eu fui fazer medicina, né? A gente escolhe tão criança isso, eu tinha o quê? 18 anos, hoje já tenho quase 40, eu tenho 38, hoje faz 20 anos então, que eu fui escolher medicina. Então a gente escolhe a profissão, porque o meu caso, eu não tenho pai médico, mãe médico. O meu tio, Pedro Jabur, foi professor aqui, emérito da Santa Casa de São Paulo. Ele sempre foi uma referência, mas uma referência como uma referência mais distante, não exatamente para orientar qual profissão eu iria seguir. E a gente escolhe isso muito criança. Eu escolhi medicina porque eu sempre gostei das questões biológicas, do ser humano, do funcionamento do corpo humano. Eu não tinha uma exata noção de como seria a carreira médica, de como seria meu dia a dia como médico. Eu acho que um garoto de 18 anos vai ter essa noção se ele tiver um pai médico, um tio médico próximo, uma mãe médica, assim. Eu escolhi por afinidade com o tema. E eu achava também nobre, achava assim, me sentia uma pessoa capaz. Você tem 18 anos, você tem essas ideias. E eu falava, bom, eu acho que eu sou capaz de prestar um vestibular de medicina e passar em medicina e seguir uma carreira médica. E foi por essa linha, né? Foi por essa linha, uma linha totalmente assim filosófica, assim, eu não tinha uma ideia muito prática ainda do que seria a minha vida como médico. Mas eu acho que foi uma boa escolha. Entrar aqui foi uma alegria. Eu tinha um sonho, eu queria passar fora de casa, fora de São Paulo, eu queria sair de São Paulo, morar fora, República e tal. Meus pais moram aqui perto até hoje e eu passei do lado da casa onde eu morava. Mas foi uma alegria, você tem uma ideia, eu tenho até hoje, eu tenho guardado o recorte do jornal, isso é de 98, o recorte do jornal que saiu o meu nome como aprovado na FUVEST, em medicina. Era um feito, né? Naquela época a Santa Casa era a FUVEST ainda, e não era brincadeira você passar em medicina na FUVEST. E, poxa, para mim foi uma alegria enorme. Eu que vim de um colégio que não era aquele colégio que preparava para vestibular, que naquela época mesmo já tinham esses colégios, eu vim de um colégio com uma grade curricular muito mais ampla, e quem diria que eu ia conseguir passar num vestibular assim tão acirrado como era a medicina. E passei, e foi uma alegria enorme, né? A recepção aqui na Santa Casa, quando eu passei, foi fantástica. Eu tenho muitas boas memórias, até por isso provavelmente que eu vim aqui hoje falar das minhas santas memórias aqui na Santa Casa. Eu lembro da gente fazendo aula de reposição à noite. A recepção em si não é um dia, é um período, né? São alguns meses que você é calouro mesmo, até maio, em que eles te envolvem em uma série de atividades, né? E era muito legal. Mas o mais legal da recepção são os amigos que você faz também na posição de calouros, né? Que a gente tá todo mundo muito igual nessa época, todo mundo com cabelo raspado, então isso desfaz um pouco as tribos, né? Todo mundo tem a mesma cara, todo mundo com cara de moleque, todo mundo meio perdido, e todo mundo tendo que enfrentar o trote, o trote naquela época era um pouco mais animado do que é hoje, mas eu não tenho nenhum tipo de lembrança ruim, rancor ou mágoa do trote daquela época, porque eu entendia como uma coisa de passagem. Tipo, olha, meu amigo, antes era diferente, agora você entrou e é assim. Eu particularmente não sofri nada de trote que tenha me magoado, não. E foi fantástico, né? A parte acadêmica aqui na Santa Casa foi uma surpresa, porque no colégio, o aluno que passa em medicina, geralmente, ainda mais uma faculdade como a Santa Casa, geralmente é um aluno que tem facilidade na escola. Isso não é novidade para ninguém. Então, no colégio, você ali, você tirava boa nota e acabava se sobressaindo. Quando eu cheguei aqui na Santa Casa, eu lembro que tinha 100 alunos e todos eles tinham facilidade, entendeu? E as matérias eram
realmente exigia, né? Então é um susto inicial. Eu lembro de uma passagem engraçada que tinha o departamento Dr. José Rafael da morfologia, que ali sim era o trote da faculdade. O trote dos alunos era leve, o trote mesmo era no departamento de morfologia, porque era muito difícil, né? E a gente tinha uma prova por semana. E a prova eram 10 questões, 0 a 10, e a primeira, assim, eu tirei, sei lá, 4. Falei, caramba, 4? Eu nunca tirei 4 numa prova. Você não está acostumado, né? Logo os primeiros meses. A segunda, eu falei assim, não, agora eu vou estudar e eu vou tirar 10 nessa prova, porque esse professor Zé Rafael vai se ver comigo. Tirei 3. Falei, meu, o que eu vou fazer? Estou perdido aqui, não é possível. Então a prova tinha essa função, na verdade. Hoje a gente enxerga, né? Tinha essa função de fazer, te tirar do conforto, né? Nós éramos todos alunos que tiravam nota com facilidade, nossa história era essa. O cara que passa em medicina FUVEST, na sala de aula ali, a matéria do dia a dia ia fácil. Aqui não. Fisiologia, então o primeiro ano e o segundo ano as matérias são difíceis e você toma um baque. Você toma um baque e você percebe que todo mundo ali que está na sala é capaz e está todo mundo tendo que se reinventar, tendo que se encontrar. E no meio disso as festas, né? As festas, os amigos todos, uma turma de 100 alunos. Outra novidade, né? A sala de aula tinha quantos alunos? 30. Aí você chega no auditório com 100 alunos, um professor lá na frente falando em espanhol. Aí você começa a ver que provavelmente você está virando adulto. Eu entrei para fazer psiquiatria, né? Aquelas ideias. E eu fiz dermatologia. Então, o encaminhamento profissional aqui dentro, ele foi variando muito. Foi variando muito. Eu entrei para fazer psiquiatria, achava a teoria da psiquiatria, adorava. Tinha um lado nerd, né? A gente sempre tem um lado nerd, né? Que gosta de estudar e tal, né? Mas eu acabei me desencantando um pouco com a prática. Os pacientes que a gente tratava aqui eram pacientes muito graves, no CAISM. E o paciente grave é difícil, pelo menos foi a sensação que eu tive. Eu tinha 20 anos, né? E aí, quando eu passei pela dermatologia, eu fiquei muito admirado com o setor. Setor muito organizado, sabe? E aquilo me chamou muito a atenção. E eu gostei bastante, né? E eu lembro de ter conversado, eu tenho um tio médico, mas que ele quando eu já cresci, ele já não exercia muito a profissão médica. Ele tinha uma clínica, ele tem até hoje uma clínica para velhinhos, uma clínica de internação de idosos, e ele fica lá numa parcela meio administrativa, meio médica, né? E ele me falava, puxa, a dermatologia é uma boa especialidade. E aquilo ficou na minha cabeça. E no decorrer da faculdade, e eu também tinha um tio médico aqui, o Dr. Pedro Jabur, que eu sempre admirei muito ele aqui dentro, a postura dele como médico, e ele, um bom clínico. E eu, no meio do caminho, eu decidi que se eu quisesse ser um bom médico, eu tinha que antes ser um bom clínico. Aquelas coisas, né? Você tem 20 e poucos anos, né? Nessa eu tinha 21, 22. Então eu fui fazer clínica médica. Eu fiz residência de clínica médica por 2 anos e foi muito bom. Primeiro que você faz muito bons amigos, né? E segundo que você perde medo de doente, perde medo de doença. Você sabe entender o doente como um todo, né? Você sabe fazer diagnóstico, conduta. É uma visão, a visão do clínico é muito interessante, né? A gente parece que perdeu um pouco isso hoje, por conta dos especialistas, né? E depois, quando eu fui fazer clínica, aí abriu o leque, né? Pensei em fazer pneuma, pensei em fazer nefro, porque o meu tio, Pedro Jabur, é nefrologista. Pensei em fazer nefro, e aí acabei fazendo dermatologia. Um pouco também para romper um pouco, pensar um caminho diferente, né? E fiz dermatologia e estou muito feliz com a minha escolha. Hoje eu sou dermatologista, tirei o título especialista em 2011, hoje eu trabalho aqui na Santa Casa, sou chefe do setor de cirurgia dermatológica aqui da Santa Casa
E trabalho super atuante, gosto do aluno com o hospital desde o primeiro dia de aula. Na minha opinião, é fundamental e é fantástico. Isso faz muita diferença, na minha opinião, na formação desse garoto que vai virar um médico. Primeiro, porque no primeiro dia de aula, você já não vai vir de bermuda, pelo menos naquela época. Então isso acaba te forçando uma certa postura em relação à roupa, porque você está andando. Você até pode vir de bermuda, mas muitos dias a gente tinha que usar avental. E você não vai usar avental de chinelo e bermuda. Você vai ter que colocar uma calça, pelo menos. E quando você está circulando no hospital de calça, camiseta e avental, aí você virou doutor. Para os pacientes que estão ali circulando, você virou doutor. E aí os pacientes te abordam. E você tem 19 anos. Doutor, isso e aquilo e tal. E aí você começa a entrar em contato com o nosso paciente do SUS, né? Que é muito diferente do paciente que a gente atende no consultório. Né? É um paciente muito mais carente de tudo, né? De atenção, de assistência, no geral. E a Santa Casa aqui tem um programa, não sei se tem até hoje, mas acho que tem. A gente no primeiro ano tem que aprender a tirar história médica do paciente. Então no primeiro ano você tem 18 anos de idade, chega um chefe, um professor e fala para você o seguinte, ó, você vai ter que ir lá na enfermaria tirar a anamnese do paciente. E aí você vai ter que colocar um avental, você vai ter que ir lá, encontrar o prontuário, decifrar aquele prontuário, achar o paciente e lá tem uma pessoa. Lá no 312 tem um senhor, uma senhora. Ele pode estar dormindo, ele pode estar almoçando, ele pode estar de mau humor, ele pode estar de bom humor, ele pode estar com uma doença terminal, ele pode estar sem diagnóstico. E você vai ter que ir lá conversar com ele e tirar a anamnese, fazer a história médica. A história médica no primeiro ano é a mais completa possível, né? Bem a cartilha. E você vai ter que se entender com aquele indivíduo, né? Como médico, porque você entra lá de avental. Claro, aluno, mas aluno de medicina, né? E aí você vira rato de hospital. O que eu quero dizer rato de hospital é que você circula por todos os cantos. Tem um caso interessante, você vai lá. Tem um paciente diferente, você vai lá. Ficou sabendo de uma cirurgia, você entra. Você está no segundo ano. Terceiro, você tem uma vivência dentro do hospital, né? Desde o começo. Isso é uma experiência incrível. Faz toda a diferença. Eu não tenho a menor ideia. Olha, não é fácil você se entender com um doente desses. Você entender se ele está feliz ou triste, se está de bom humor ou mau humor, se ele está afim, se ele está te falando a verdade, se ele está querendo te contar uma história, se ele está ocultando parte da história ou não, né? Se ele está entendendo o que você está perguntando, porque você está falando uma língua médica de uma pessoa de um nível cultural de nível superior. Muitas vezes o paciente, ele muitas vezes até analfabeto, né? Você tem que se fazer entender e tem que entender o que ele está querendo te dizer, né? A história não vem de bandeja, você tem que conseguir extrair. E você aprender isso desde os 18 anos de idade, isso traz um lado humano. Todo mundo fala que o médico da Santa Casa é muito humano. E eu acredito que sim. Não sei hoje, né? As coisas mudaram, a gente perde um pouco o contato. Mas eu acredito que sim, em grande parte por conta disso. A gente desde o começo, desde o começo, calor de cabeça raspada, tem que lidar com esses pacientes aqui e você se envolve em empatia, você começa a entender o lado dele, né? Você começa a perceber essas coisas, né? Eu lembro de falar com alunos de outra faculdade, não vou nem dizer qual, ele falou assim para mim, Zé, você sabe, lá na minha faculdade, se eu quiser, eu me formo sem pôr a mão no doente. Só fazendo prova, tal, trabalho, tal. Aqui é impossível. Impossível. Você vai ter que... E você aqui, você tem o obrigatório, que é ir lá aprender a tirar a história, ir lá aprender a fazer exame físico, mas você tem o não obrigatório, que é o hospital inteiro à sua disposição. O aluno, com o crachazinho de aluno dele, ele tem as portas abertas no hospital. Aonde que ele vai entrar, bater na porta, falar com o médico ou com o enfermeiro de plantão e falar, bom dia, eu sou aluno, eu posso assistir o procedimento? Aonde que vão negar? Não vão. Não vão negar. Ele vai poder assistir,
terminado o procedimento, ele pode ajudar lá. Ele pode perguntar para o paciente como foi, o que o senhor tem. Ele pode ir lá olhar o prontuário e ver o que eram os exames que esse paciente tinha e se interessar por um caso, né? Então isso faz muita diferença. Não tem jeito. Apesar de toda a tecnologia que ajuda, você quer aprender medicina, você vai ver o doente e vai estudar. Você vai ver o doente e vai estudar. Na hora de estudar, você tem à disposição toda a tecnologia. Realidade virtual, vídeos, o que for. Mas você, em algum momento, você vai ter que transpor isso para o paciente, porque é disso que se trata. E aqui, essa parte de ver o doente é a que você tem disponível, livre demanda. A outra parte é o fácil. Você entrar na internet, fazer uma pesquisa bibliográfica, ver um vídeo, qualquer um faz. O difícil é o que está aqui, que tem à disposição. É importante essa cultura. É importante essa cultura, tanto para o aluno quanto para o residente. E é uma coisa que aqui o aluno tem possibilidade de explorar. Na minha opinião, é fantástico. A carreira médica hoje, eu me arrisco a dar poucos palpites, porque um primeiro palpite que eu acredito é que os próximos 5 anos vão ser de grandes transformações. Eu acredito. Por conta de vários fatores. Existem personagens diferentes atuando na saúde tanto privada quanto pública, que a gente não estava acostumado. Existe uma tecnologia que avança muito, que já está aí, basta só transpor para a parte médica. E existem muitos interesses em mesclar isso, né? Então, eu acho que o primeiro palpite que eu dou é que nos próximos 5 anos a medicina a prática médica vai mudar muito, né? A inteligência artificial, que parece até piegas falar, meio clichê, mas é uma realidade. Eu não tenho dúvida, na minha área mesmo, é uma realidade. A gente vê que os softwares, eu entrei em contato com alguns softwares, eles ainda são um pouco grosseiros, mas refinar é uma questão de tempo. Se já existe a ferramenta, ela é um pouco grosseira, mas por que ela não vai ser refinada nos próximos anos? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que, de qualquer maneira, fácil não é. Mas para mim já não era, eu acho. Fácil não é e para mim já não era. O médico, sim, ele vai ter uma carga horária elevada, de maneira geral, e além de tudo vai ter que se dedicar à sua especialização nas horas vagas. Isso sempre foi assim. O meu tio Pedro Jabur, que hoje tem 90 anos, era assim. Um exemplo, na verdade, né? Uma carga de trabalho elevada e uma capacidade técnica alta. Como é que ele se atualizava? Nas horas vagas. É como eu faço, é como as pessoas que se destacam fazem. Eu acho que, se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que dizer para os meninos hoje, é para eles pararem de reclamar um pouco. Porque não adianta ficar reclamando, né? Tem muitas oportunidades por aí, e se a gente fica reclamando, é porque a gente não está afim, né, de ir atrás, sabe? Não se encontrou ainda. Então, acho que uma boa ideia talvez seja parar de reclamar das dificuldades que todos nós temos e sempre teremos, né? E ir atrás. É possível. Eles são muito mais afeitos à tecnologia do que eu, né? Então acho que eles vão absorver de maneira melhor essa tecnologia do que eu hoje consigo. Não sei. É difícil dizer o que esperar da carreira médica, né? Eu vejo muitos médicos fazendo previsões catastróficas. Eu não sou dessa linha, não. Eu acho que o garoto que se dedicar vai conseguir. O mundo vai mudar, o mundo médico vai mudar? Vai mudar, mas ele vai conseguir nesse novo mundo. Por que não? Não vejo por que não, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem visto as equipes médicas se sobressaindo muito, né? Então a gente tem visto serviços, equipes médicas inteiras, né, sendo contratadas por valores astronômicos, né?
E eu acho que o trabalho em equipe é muito importante. O médico nunca foi muito do trabalho em equipe, né? O médico, ele é sempre a última palavra. Ele trabalha sozinho no consultório, ele é a secretária, que ele é patrão da secretária, né? Para o paciente também ele acaba sendo a última palavra em relação à conduta. Então o médico, se vacilar, trabalha sozinho. E eu acho que o trabalho em equipe hoje vai ser cada vez mais importante. Até para ser assimilado pelos grandes grupos, como equipe, né? Como o médico capaz de juntar grandes grupos e exercer um trabalho em equipe numa determinada área, né? É óbvio que algumas áreas estão muito em voga. A oncologia hoje, nossa, estourou, né? Os medicamentos para doenças crônicas, clínicas, também estão muito em voga. Então, doenças crônicas, né, são alvo hoje de muitas pesquisas, muitas inovações. E nessas doenças crônicas a gente coloca as doenças oncológicas também, né? As doenças oncológicas sendo assim, transformadas numa doença crônica, ou seja, que você acompanha aquele paciente portador de um câncer por anos a fio, tratando com medicamentos, né? Eu acho que existe um interesse muito grande nisso. Eu acho que existe um interesse muito grande na automação também. Automação. Tudo aquilo que puder ser automatizado, eu acho que vai ser, né? E eu enxergo isso na maneira nas triagens, né? Então a triagem para um exame de imagem, a triagem para uma porta de um pronto-socorro, a triagem para uma lesão de pele, por exemplo, eu acho que cedo ou tarde ela vai ser feita por algum tipo de equipamento, com inteligência artificial, e vai triar os casos que a própria máquina consegue dizer sim ou se não, e a partir daí encaminhar para o profissional. Mas hoje quem faz a triagem é um profissional, teremos um profissional a menos nessa linha, eu acredito. Acredito sim. Eu acho que, agora, eu conheço médicos que se envolveram na implantação de softwares dentro de hospitais. Tem que ter uma equipe médica junto disso. É um trabalho que a gente não pensava. Eu vou ser um médico que trabalha com tecnologia. Por que não, né? A tecnologia está aí. E os grupos precisam de um médico como assim, consultor, né? Como participante dessa equipe que vai desenvolver esse projeto. Então, na minha opinião, se quiser dizer alguma coisa rápida para os garotos que estão saindo hoje, é o seguinte: não adianta reclamar. Quando você fica reclamando, você acha que perde o foco da coisa. Não é fácil, nem para mim não era, nem hoje não vai ser. Agora, se você se dedicar, estando na faculdade, se dedica a aprender a medicina, não é fácil. Medicina é muito difícil. Você pode sair mais ou menos, como você pode sair com conceitos sólidos, bem formados, né? O hospital está aí à disposição. E você tem todo o instrumental teórico à sua disposição. A teoria, a informação hoje está fácil. Então você tem o doente para você avaliar e tem a informação para fazer. Quando você faz do estudo parte da sua vida, você não esquece nunca mais aquilo. É igual um jogo de futebol que você nunca mais esquece o resultado, né? E durante a faculdade é isso. E depois da faculdade, se coloque numa boa residência, se dedique na sua residência. E depois, sinceramente, eu acho que vai dar certo. Eu acho que se você fizer uma boa faculdade, fizer uma boa residência, ainda hoje, e se dedicar depois da residência, isso é um defeito que a gente vê hoje, viu? O garoto termina a residência e se acomoda. Não acho uma boa ideia. Continua se aperfeiçoando, né? Frequenta os congressos, frequenta um hospital universitário uma vez por semana, por que não? Mantém o vínculo social, mantém o seu network, né? Mantém a atualização terapêutica, faz um projeto de estudo. Eu acho que por aí pode mudar o que for aí fora. Em relação à minha vivência profissional, o que eu fiz foi exatamente isso, né? Eu acho que a gente não pode perder o ânimo, entendeu? Se você se manter animado em fazer coisas novas que apareçam e tal, vai bem, vai muito bem.
Quando alguém me pergunta sobre se faz medicina ou não, eu acho, ainda hoje, que o garoto que faz medicina numa boa faculdade, faz uma boa residência, ele tem muito para levar uma vida boa profissionalmente, na área que ele escolher. E uma coisa que eu percebo é que a medicina é muito ampla. Então, se as áreas de atuação, ele pode desde viver dentro de uma sala fazendo laudo de exame de tomografia, ele pode viver no centro cirúrgico como anestesista, usando roupinha privativa, ele pode estar dentro de um consultório fazendo estética, ele pode ser um cirurgião cardíaco, ele pode viver na universidade fazendo pesquisa, ele pode ser um administrador, fazer gestão hospitalar. Então, a área da medicina é muito ampla. Então, se ele não está se encontrando numa área, eu não acho que vale a pena desistir, né? Talvez seja uma questão de você tentar abrir um pouco o leque e encontrar todas essas opções. Você, dentro da medicina, você pode desde ser um administrador, um médico, um cirurgião, um pesquisador, alguém que trabalha na bancada, um professor com uma vida simplesmente acadêmica, só dou aula, corrijo prova, lido com alunos, né? Então, eu acho que se você está na medicina e você está com dificuldade de se encontrar, o que eu diria é, tenta abrir o leque e tenta encontrar todas as opções que tem, que se você está num local que não está te agradando, dentro da medicina você pode encontrar um outro, e ali você se achar como médico e como profissional. É isso aí. E dizer que a Santa Casa só me traz boas memórias. Aqui, quando estava falando, a gente fica até um pouco emocionado, né? E hoje, se você for andar lá fora, está um daqueles dias de céu azul, né, que a Santa Casa fica bem bonita mesmo, e a gente se lembra de quando eu estava aqui há muitos anos atrás, dos amigos, dos irmãos que a gente cria aqui dentro. A gente cria muitos irmãos aqui dentro. Eu até falei agora há pouco, né? Eu vim porque um amigão meu me ligou, falou, pô Zé, por que você não vai lá? Um amigão, irmão, né? Que eu tenho há 20 anos, como muitos outros que a gente cultiva aqui. E é isso aí.